Bom dia, paz do Senhor a todos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo estudo aqui de Romanos. Vou pedir aqui para o Milton fazer uma oração para a gente estar iniciando aqui o estudo de hoje. Amém? Milton. Amém. Então, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Queremos então estar orando e agradecendo a Deus por mais este dia que o Senhor nos concede, para que possamos estar juntos, aprendendo mais e mais daquilo que o Senhor tem preparado para nós, né? Então vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, Pai amado, nós queremos te louvar, te agradecer por mais este dia que o Senhor nos concede, ó Deus. Muito obrigado pela tua presença nas nossas vidas, porque o Senhor tem estado presente conosco a cada dia, Senhor. Abre, Senhor, neste dia o nosso entendimento para aprender mais e mais da tua palavra, Senhor. Continua presente nas nossas vidas, abençoa as vidas que estarão também ouvindo e assistindo esse estudo, que seja cada um abençoados e aberto ao entendimento para que possa entender a tua palavra, que o entendimento possa entrar no coração de cada um, que nós possamos, todos nós, aprendermos mais e mais de ti. Usa, Senhor, o Marcelino, todos aqueles que estarão ministrando o culto nesta manhã. Muito obrigado por tudo, nós te damos graças e te agradecemos em tudo, no nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos. Amém. Amém. Amém, Glória Milton. a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Tá bom, Adonai. Paz do Senhor, Vilmar também seja bem-vindo. Isa, paz do Senhor, bem-vindo ao nosso estudo aqui também. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, né? Nós estamos aqui estudando a primeira carta de Paulo aqui, que está na Bíblia, que é a de Romanos, né? E nós estamos aqui, né? Eu deixo sempre o índice para a gente ver o que a gente já estudou. A gente já está... Hoje nós já vamos começar o capítulo 7. Né? Então, a gente já viu os capítulos anteriores aí, né? E no domingo passado, a gente falou no capítulo 6, né? E hoje nós vamos falar aqui do capítulo 7, né? Lá no capítulo 6, a gente viu aqueles dois primeiros bloquinhos, né? No primeiro bloquinho, né, onde fala que somos livres do pecado pela graça, né? Ali ele fala que Cristo morreu e junto com ele o pecado, ele ressuscitou e junto com ele a nossa vida com Deus, né? Ele falou para a gente andar em novidade. Então, é uma coisa nova que ele está ensinando aqui nessa carta. E também no segundo bloquinho, quando ele estava explicando a lei e a graça, né? Ele falou muito da obediência, né? Paulo falou que a quem a gente obedece é onde a gente vai ser o servo. Se a gente vai ser servo do pecado, vai para a morte. Se for a obediência para a justificação, para Jesus, a gente vai ter a vida eterna, né? E no final do que a gente viu no capítulo 6, antes de começar aqui o 7, né, ele tinha mencionado para a gente que o salário do pecado era a morte e o dom gratuito de Deus, que é a graça, é a vida eterna. Então, no capítulo 6 ele terminou dizendo isso, e agora no capítulo 7, a gente vai ler aqui, ele vai falar sobre a lei e o pecado, né? Ele vai explicar para a gente por que ele está enfatizando isso nessa carta, né? Porque essa novidade de vida, né? Essa nova vida em Jesus, essa nova vida espiritual que ele quer reforçar, né? Ele é uma coisa que não é contra a lei, mas é uma outra coisa. E ele também quer explicar que não é que a lei acaba sendo esquecida e você vai ter uma nova vida. Mas ele quer dizer que são duas coisas diferentes, mas que tem que existir, mas que são diferentes. Então, isso ele
por isso que ele vai explicando essas coisas. E aqui no capítulo 7, nós vamos ver 3 bloquinhos aqui. No primeiro bloquinho, ele vai fazer uma analogia com o casamento, depois ele vai falar sobre a lei e o pecado, e depois ele vai falar desse conflito entre uma coisa e outra. Mas vai ficar, conforme ele vai escrevendo e a gente vai conversando, a gente vai entendendo o intuito dele. E também se a gente lê assim, ler sem fazer esses comentários, esses estudos, essa reflexão, às vezes fica um pouco difícil da gente entender logo de cara assim, né? Então vamos ler, né? Vamos começar a ler aqui o capítulo 7 e vamos comentar aqui, né? Então vamos lá, tá claro aí a imagem? Tá dando Sim, para ver bem, né? Tá bom, então vamos ler. pequenininho, mas dá Então para ver. Tá. Mas eu vou lendo também, né? Aqui vamos no primeiro bloquinho, né? No versículo 1 até o versículo 6, ele faz uma analogia com o casamento e a gente vai entender por quê, tá bom? Então vamos ler aqui, ó, desde o versículo 1. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada, ela está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Bom, por enquanto até aqui. O que ele está falando aqui, né? Ele deu um exemplo de uma coisa que está na lei, como que funciona, né? Então, dependendo de um momento, vale uma coisa, dependendo da situação, vale outra coisa, né? E ele explica aqui o que vale, o que não vale, né? Se você tá dentro do que tá na lei ou não. Então, ele tá falando. Então, que chega um momento que, às vezes, mudam aqui as coisas, ou morreu o marido, aqui a vida da viúva é outra, né? Já é outra coisa. E ele usa esse exemplo, né? Quando ele vai lá no versículo 4, ele fala que a mesma coisa quando a gente morre relativamente à lei através de Cristo, para pertencer a outro, quer dizer, para pertencer a Cristo. E aqui o que mais chama atenção é que ele fala aqui para que frutifiquemos para Deus. Então ele está mostrando aqui que é uma nova vida, ele continua enfatizando quando você aceita Jesus, quando você é um cristão que aceitou a salvação através da fé em Jesus Cristo. Então existe uma outra vida, né? E essa vida, ela vai frutificar para Deus. Depois ele vai falar do fruto do pecado, que é a nossa vida no mundo. Mas ele quer dizer que isso, né, que existe uma mudança. Existe essa mudança. Então, nesse primeiro bloquinho, ele fala isso. Vou continuar lendo aqui, só para a gente terminar esse bloquinho. Depois a gente vai complementar também com outras coisas que o Edgar ou com alguém quiser falar. E aí no 5 ele fala assim, ó. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da letra. Bom, ficou muito claro aqui o que ele quer dizer. Então, ele quer dizer que, enfatizar
que a nossa vida em pecado, ou quando a gente estava condenado, a gente era escravo do pecado, o que a gente fazia, né, os frutos do que a gente fazia, era para a morte, quer dizer, a gente não tinha a vida eterna como tem agora. E aí ele fala, só que agora nós estamos libertos da lei. Mas depois ele tem que explicar que liberto da lei não significa que a lei não vale mais. Por isso que existe essa questão de vale e não vale, e ele vai explicando ao longo do capítulo 7, e também até do 8 ele fala um pouco, mas para a gente entender isso, que agora que a gente é livre, nós estamos em novidade de espírito. Então não é mais pela lei, pelas regras. Então é uma novidade. Mas também tem a ver, sim, a gente vai ver, sobre a lei, mas não vale mais? Não, valer vale. São duas coisas diferentes que ele está falando. E, inclusive, aqui no capítulo 5, ele enfatiza que a lei, né, ela fala assim que as coisas que a gente faz, as nossas paixões pecaminosas, ele fala que são postas em realce pela lei, né? Então, ele fala assim que a lei, ela serve, sim, para a gente conhecer o pecado. Nós vamos ver isso no próximo bloco. Ela serve, sim, mas só que a nossa novidade de vida não é só baseado nisso. E quando Paulo começa a falar sobre essa questão, né, que é uma coisa parece que é o contrário da outra, né? Mas não é. Porque uma coisa é a lei, é você legalizar tudo, ter lá a regrinha. Você se você se apegar às regrinhas e falar assim, ó, bom, Jesus deu tudo isso aqui, né, explicou tudo isso aqui pra gente, tá tudo escrito aqui o que é certo e o que é errado. Então, vou aqui, só vou seguir o que é certo e o que é errado, e pronto, eu vou ter a salvação. E ele quer explicar que não é só isso. Não basta você seguir a lei, senão parece que você segue a lei e você tem direitos. Tá bom, eu já fiz isso, conforme diz a lei, já está tudo certinho, então eu tenho direito a isso. Isso é um legalismo puro, vamos chamar assim. Não é só isso. Ele está falando sobre a nossa fé em Jesus, sobre uma vida espiritual, sobre uma vida nova, né? Para termos a vida eterna. E só que quando ele fala isso, a gente não pode falar, mas então a lei deixa quieto, a lei não vale? Não, ele vai falar que vale, mas só que ele faz essas ressalvas. No tempo todo ele explica essa questão. Então fica bacana para a gente quando a gente vê essa explicação. E a gente vai ver isso ao longo desse capítulo, né? Então, novidade de espírito na vida nova. Frutifiquemos para Deus. Na lei, ou na vida antiga, ou quando éramos presos ao pecado, o frutificávamos para a morte. Ele fala a morte é quando a gente não tinha a vida eterna, a gente não era salvo, como agora nós somos em Cristo Jesus. Edgar, você quer falar alguma coisa antes de eu dar continuidade aqui? Eu ia comentar algumas coisas. Está ouvindo? Tá Tô. ouvindo bem? A gente tem aí coisas interessantes, né? Tem esse livro todo, de modo geral, ele é muito rico, né? Estão vendo aí que a gente está há tanto tempo já falando sobre ele e ele não para de nos ensinar o tempo todo, né? É um livro muito interessante. Lembrando sempre que ele não essa divisão toda que a gente tem no livro, tal, de capítulos e versículos, nem sempre foi assim. Os originais era uma carta em si, composta de, né, começo, meio e fim, né? Era uma carta comum, né? Não eram divididos em capítulos e versículos. Isso veio muito tempo depois, né? Então a gente vai percebendo que esse ensinamento vai no decorrer da carta nos mostrando algumas coisas, né? Então, por isso a gente fala agora, no capítulo 7, né? Na verdade, isso é um conjunto, ele vem contando para esses judeus que se converteram ao cristianismo e que eram a igreja da época, né? Então, lembrando que esse texto, ele está falando para os judeus convertidos ali, e que não conseguiam entender o que era a lei e o que era Cristo, né? Como viver nessa situação. E esse paralelo do casamento é interessante por ter uma amostragem daquilo que era próprio da época, né, do casamento,
no sentido de até mesmo de legalidade. Olha, você morreu para aquela condição que você vivia e agora isso te dá condições de casar de novo, né? De ter essa nova aliança, esse novo casamento com Cristo, né? A igreja e Cristo, né? Então ele apresenta como uma metáfora, né? Seria uma metáfora do que é o casamento em relação a isso que ele está explicando. Isso era muito claro, ele usava coisas que eram próprias daquela sociedade, eles entendiam aquilo, né? Então, quando ele usou o casamento, ele usou uma maneira de explicar que fosse mais fácil de entender, né? Então, às vezes a gente fala, mas tem o divórcio, tem isso, aí a gente pode buscar outras coisas, até eu tinha pegado aqui alguns textos, você tem Marcos, Mateus, Deuteronômio, tem falando do divórcio, né, da possibilidade, mas o que ele queria explicar era a questão da morte e a condição de poder casar novamente, né, e não viver preso na lei, né. Você foi liberto daquela lei, agora você pode ter essa nova aliança, esse novo casamento. Então ele usa esses artifícios que estavam nas mãos ali para poder explicar para esse povo, né? Que não era fácil, né? Explicar para um judeu que estava todo enraizado na lei, que aquela lei é importante para dar a direção, né? Mas agora você vive diferente, né? Como a gente já falou em outras vezes, né? Você conhece a lei para que ela te dê parâmetros, mas ela não é né? O que te faz tomar decisões agora é Cristo, né? Essa nova mudança te faz, baseado na lei, viver diferente com Cristo, né? Então é conhecer a lei, né? E agir de maneira diferente porque você está com Cristo agora. Conhecer a lei, ele está explicando muito para esse povo várias vezes, que conhecer a lei não te faz, né, ser salvo e nem viver de acordo com a lei. Simplesmente você pode conhecer a lei e contra a lei o tempo todo, né? Você acha que não pode ter um advogado preso, né? Ele conhece toda a lei, né? Conhece, ele está lá preso porque cometeu vários delitos, mas ele conhece a lei, mas ele está preso porque ele foi contra a lei várias vezes. Então, assim, conhecer a lei não te faz né? Você conhecer a Bíblia toda não te faz um cristão. Faz cristão você conhecer até a lei, para que você saiba os parâmetros, mas você viver de modo diferente. Viver com Cristo. Entender que a lei é só um parâmetro, mas você tem que viver diferente, né? Entender ela de um modo espiritual, né? E não um modo Sim. legalista, né? Como a gente está falando. É bem legal, É, é muito por isso interessante. até que ele falou, né, Edgar, no primeiro versículo ele falou, pois falo aos que conhecem a lei, né? Ele está dando um exemplo da lei, então ele está falando para quem conhece a lei, né? Que era. Eles tinham, esse povo, eles tinham muitos os artifícios para burlar a lei, né? E como a gente tem hoje, né? Hoje as pessoas têm, mas tal cláusula, tal, eu não sei se a Elzinha está aí, a Rosângela, que conhece um pouco mais, elas sabem da questão, né? Olha, mas tal cláusula, tal linha, tal parágrafo também te dá condições para isso. Aí, mas esse outro também dá. Você já viu as pessoas quando pegam os textos bíblicos e falam uma coisa e tiram do contexto e pegam um outro texto e falam, mas esse me dá garantias que eu posso fazer tal coisa? Mas no contexto não é isso. Ele está tirando do contexto para justificar o que ele fez, né? Então, eles usam muito, eles usavam muito essa lei para burlar a própria lei, né? Viver de uma maneira diferente, errada, mas burlando a própria lei. Então, às vezes a gente faz isso, né? Nesse legalismo, né? Ah, eu posso dar isso, mas se eu não fizer, eu posso fazer, sabe? A gente começa a colocar os termos para poder viver. E Jesus Cristo te dá uma direção que complementa a lei de uma maneira em que agora você age de uma maneira diferente para agradar a Deus e não para agradar os homens segundo as leis que foram impostas ali. Então muda a maneira de viver, né? Isso que Paulo tenta passar para esse povo. Agora vocês estão com uma nova vida, né? Uma vida de aliança. Não esqueçam a lei, mas não vivam presos a essa lei, né? Isso. Amém. Obrigado. E vamos continuando aqui, então, né? A gente viu esse primeiro bloquinho, ele fez essa analogia, e aí no próximo bloquinho ele já está falando sobre a lei e o pecado, né? Vamos ler esse próximo bloquinho aqui, que vai do 7 até o 14, né? Que a gente também vai entendendo, né? Ele vai melhorando aí
Ele vai melhorando aí esse entendimento nosso ao longo desse capítulo 7 aqui, ó. Então vamos lá, né? No próximo bloquinho aí, no versículo 7, ele já vem falando o que a gente está falando, ó. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Vamos parar um pouquinho aqui e fazer uma reflexão antes de seguir, que é interessante como ele está falando aqui. A primeira coisa que ele fala assim, né? Como a gente está falando da lei e agora da vida nova, como a gente sempre tem falando que parece que uma coisa anula a outra, então ele já começa assim. Então a lei é pecado? Não. Ele deixa claro. Não é pecado, mas ela é que vai direcionar, ela vai trazer o conhecimento do pecado. Então, e aí ele deu um exemplo de que ele, como é que ele sabe o pecado? Ele, no caso da lei, por exemplo, da cobiça, né? Ele falou assim, talvez eu não soubesse que seria pecado a cobiça, né? Mas agora, como tem a lei, agora eu sei. Então, a questão é essa, né? A lei, ela é útil, sim, para a gente saber o que é o pecado e o que não é, né? E aí ele dá a sequência aqui, ele fala, então, quando a gente vivia sem a lei, estava vivendo, normal. Mas aí veio lá uma lei, aí reviveu o pecado e eu morri, porque aí ele começou a ver que ele morreu, que ele começou a ver que toda aquela lei, tudo aquilo que a gente peca, a gente transgride, né? A gente está vivendo em pecado e esse morrer que ele fala, ele falou, bom, então eu estou entendendo que por aqui eu tô morto, né? Por quê? Aquilo lá estava só falando do pecado, né? Agora, ele está falando assim, agora, um mandamento, que seria uma coisa, que deveria ser para a vida, ele se tornou para a morte, né? Aí a gente fala, não, como assim? Não é que ele se tornou para a morte, é que aí ele conhece através do mandamento, através da lei, ele conhece o que é errado, ele conhece o que é pecado, ele conhece o que leva à morte, né? E aí ele fala assim que aí o pecado, né? Ele ficava se prevalecendo do mandamento. Aí ele foi ver lá e falou: morri, né? Morri. Então ele falou: caramba, e agora, né? Não tem jeito? Vamos continuar lendo aqui que ele vai explicar direito. Ó. No 11, né? Ele já fala assim: ó, porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Então, ele está falando assim, que quando vem o mandamento que enganou ele, vamos dizer assim, e matou, quer dizer assim, ele está vendo lá o que é pecado, então ele cometeu pecado, então ele está morto. Mas ele quer falar que não é essa a questão, porque o que mata a gente é o fazer, cometer o pecado, né? Não é a lei. Ele fala assim, a lei é santa, o mandamento é santo, o mandamento é justo e o mandamento é bom. Então ele já está saindo aqui que ele está falando assim que não é o mandamento que mata, não é a lei, não é a regra que te mata. Ela só realça, né? Mas o que pode nos matar é a nossa ação errada, né? O que pode nos conduzir para a morte é o agir errado, mas o mandamento, a lei, então ele está enfatizando isso no versículo 12. O mandamento, ele é santo. A lei é santa. Ele é justo. Ele é bom. Né? Então, quando ele fala assim que me enganou, ele está querendo dizer assim, puxa, pelo jeito aqui, agora eu estou vendo aqui que se eu cometer isso aqui tudo, estou morto, né? Estou em pecado. Então, isso precisa ficar claro
né, na mensagem que ele dá na nossa cabeça, quando ele fala assim, que não é para a gente entender que o fato de ter essa lei, o mandamento, ou toda a lei sobre o pecado, que a gente não tem mais saída, né? Ele falou isso. Então, tudo que a gente está frutificando aqui é para a morte, né? Mas a nova vida é para frutificar em Deus. Mas ele está falando, a lei é santa, o mandamento é santo, ele é justo e ele é bom, hein? Antes de eu seguir aqui, quer falar alguma coisa, Edgar? Então, Marcelino, a gente tem aí seria assim uma explicação bem didática do que seria esse casamento que a gente está falando, né? O casamento com a lei, ele não gera filhos, né? Ele não, como imagina assim, esse casamento com a lei não gera filhos. O casamento com Cristo, ele gera essa santificação, que seriam esses filhos, né? A gente pode colocar como essa metáfora que ele está falando, né? Esse antigo casamento, ele não gera mais filhos. Ele vai gerar, simplesmente quando você tem a lei, passa pela sua cabeça uma maneira, isso é uma coisa carnal, uma maneira de você burlar essa lei. E com Cristo, esse casamento com Cristo, começa a gerar em você uma vontade de agradar a Deus, né? De servir a Cristo, e para servir a Cristo você quer agradar a Cristo. Você não está preso naquela lei que gerava na sua cabeça, no seu coração, necessidades de burlar essa lei, né? Você quando não adianta você querer talvez tapar esse sol com a peneira. A gente volta a falar da estrada. Quem não tinha um limite de 100 por hora e não foi a 120? Quem? Eu acho que pode desafiar, a não ser que a pessoa tenha muito medo de correr com o carro, né? Mas quando você pega a estrada, você fala, olha, aqui pelo radar, pelo Waze, não tem câmerazinha, não tá, ninguém está filmando, não tem radar, não tem guarda, ninguém informou nada, eu tenho que andar 100, mas eu vou andar 120 que eu chego mais rápido lá. Existe uma regra, mas existe essa coisa humana de falar, eu vou acelerar mais um pouquinho, eu vou passar um pouquinho da regra, um pouquinho da lei, né? Eu tenho um imposto de renda, eu declaro todas as informações, mas aí escapa uma, sabe? Eu falo, vou deixar, tudo bem, não tem problema, ninguém vai pegar isso, o governo não vê isso, eu sou café pequeno, ninguém pega, tal. Então, agora é uma época de imposto de renda, pensem nisso, né? Então, César, César, a Deus, a Deus. Então, separa, né? E aí, esse novo casamento com Cristo gera só a vontade de você servir e agradar a Deus. Deus deixou toda essa lei para que fosse parâmetro, mas agora com Cristo, você de uma maneira diferente, você encara essa lei, né? Mas você não vive mais debaixo dessa lei que te faz pecar, que te faz vontade de acelerar um pouco mais. Aqui não, Cristo, opa, se eu acelerar um pouco mais, eu estou desagradando a Deus, porque eu posso provocar um acidente e posso fazer mal ao próximo, eu posso fazer mal à minha família, eu posso transgredir uma lei que eu tenho que seguir, que foi imposta. Então você começa a observar a lei diferente, né? E começa a observar o que é agradar a Deus de forma diferente. Então ele tenta Sim. fazer essa coisa, olha, agora é uma nova vida, agora é um novo casamento, né? Isso. Aquele ali morreu. E é diferente do que Sim, era. sim, você tem que entender, perceber essa diferença. Nós já sabemos isso, mas muitos de nós usamos um legalismo na igreja, né? É. Eu não faço, eu não piso no chão, eu sobrevoo à igreja, eu não ando pelo chão da igreja ou pelas ruas e tal. Então, o legalismo. Mas ele sabe que ele é falho. Então, pisa no chão, tropeça, erra, saiba que você é falho, né? E eles ali, às vezes, professavam uma fé baseada na lei que era falha, mas eles mostravam como se não fossem falhos, né? Eles achavam que eles eram uma raça, um povo escolhido por Deus e diferenciado. Então, eles não estavam acima dos erros, porque eles seguiam as leis. Pelo contrário, eles quebravam e burlavam essa lei o tempo todo, porque era a lei, parece que ela estava lá para ser burlada, né? E hoje, com Cristo, Paulo tenta falar para eles, olha, não, agora é uma nova vida, e agora a gente tem que agradar a Deus com a nossa vida, né? O pastor Eles quer já falar, pastor? sabem como viver. Pode falar.
Só uma palavra sobre casamento. O casamento foi feito para a multiplicação, né? Da terra, do ser humano. E o nosso casamento com Cristo é a mesma coisa. Então, nosso casamento para multiplicar as bênçãos, multiplicar a igreja, o crescimento dos cristãos. E às vezes nós falhamos, né? Nós casamos com Cristo, mas ficar só eu e Cristo. Não é isso, tem que multiplicar. Então, nós podemos observar que na palavra de Deus fala sobre a multiplicação. Então, nós temos que aprender, quando nós casamos com Cristo, um desejo do Senhor é que nós, já que casamos com Ele, vamos multiplicar agora. Como multiplicar? Ganhando vidas para Ele, para Jesus Cristo. Esse é o casamento. Então, cada um de nós temos uma grande responsabilidade de nós multiplicarmos, de nós abençoarmos as pessoas, para que essas pessoas também possam abençoar outras pessoas. Amém. Amém. Então, continuando aqui, ó, no 13, olha só, ele falando, confirmando isso. Acaso o bom se tornou em morte? O bom que ele fala aqui é assim, a lei, né? Que ele fala, pô, mas se a lei é bom, como é que se torna isso para a morte, né? Ele fala assim, de modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Aqui no versículo 13, então ele está falando, mas então essa lei que era para ser uma coisa boa, ela é uma coisa ruim? Ele fala que não, mas ela existe para revelar o pecado, para a gente entender o que é o pecado. É para isso que existe. Mas essa forma de revelar o pecado, ele veio de uma coisa boa, sim, que é o mandamento. Então ele já falou que o mandamento, a lei é santa, ele falou que o mandamento é santo, é justo, é bom. Ele veio só para revelar o que é certo e o que é errado, tá bom? E aí no 15, no 14, né, ele fala, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, ele vai falar novamente, a gente vai ver isso, inclusive, no próximo bloquinho aqui, a luta interior, é que é o seguinte, é a questão carnal e a questão espiritual. É isso, a gente vem falando isso, ele vem escrevendo sobre essa questão, né? A gente fala do mundo, das coisas do mundo, da nossa vida terrena e de uma vida nova, espiritual, uma vida eterna, uma vida em Deus, uma vida em Jesus Cristo, que são duas coisas diferentes e que uma pode atrapalhar a outra, a nossa vida carnal pode atrapalhar a nossa vida espiritual, né? Por quê? Porque a vida carnal, ele fala aqui no 14, né, que ele está escravo do pecado, né? Então, e é isso que ele vai falar aqui na sequência, nesse outro bloquinho do capítulo 7 que nós vamos ver agora. Então, ele está reforçando isso, que a lei, ela serve para revelar o pecado. E ela é boa, o pecado que não. Então, é o nosso agir, o nosso fazer, o nosso não cumprir é que é o problema, né? Só que agora a gente vai ver que não é só isso, não é só não cometer os delitos. O que ele fala, que ele vai explicar depois da nossa vida em Deus, é muito mais que isso. Então, no capítulo 7, ele está explicando bem isso, porque no 8, ele vai falar um pouco sobre a nossa vida em Deus, como é que é a ação do Espírito na nossa vida, como é que é o amor de Deus na nossa vida. Então, isso é uma coisa bacana, mas ele quer deixar isso claro. Então, vamos ler o último bloquinho. Quer falar alguma coisa de carga antes de eu ler o último bloquinho? Tranquilo. Então, vamos ler? Vamos ler aqui o último bloquinho, ó, que bacana. Agora ele vai falar dessa luta interior aí, né? Vamos lá, do 15 para frente. O versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem nenhum.
pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Bom, antes de eu seguir, deixa eu comentar um pouco aqui, porque se a gente lê assim só de primeira, né, sem a gente refletir, fica meio esquisito, né? Ele fala, porque ele mesmo fala, eu mesmo não compreendo o meu jeito de agir, faço o que prefiro, não faço o que prefiro, mas o que detesto, né? Então, ele está falando aqui sobre o que a gente faz e o que a gente gostaria de fazer. O que a gente faz é uma coisa, e o que a gente gostaria ou deveria fazer é outra. Então, quando ele fala assim, ó, às vezes eu não faço o que prefiro, porque ele deveria fazer uma coisa, e faz, e fez outra. E o que ele fez é uma coisa ruim. E aí ele fala, então, mas se eu faço o que não quero, no versículo 15 ele falou o contrário, tá? Ele falou assim, sobre ele fazer o que detesta, né? Que ele não gosta de fazer, mas ele fez, que está fora da regra. Mas o que ele prefere ou o que ele deveria fazer, ele não fez, né? E aí ele coloca uma coisa bacana, eu até grifei aqui no versículo 16, quando ele fala, mas se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Quer dizer o seguinte, ele seguiu a lei, quando ele faz o que ele não quer, mas está dentro da regra, por exemplo, estava escrito lá que era para andar sem, né? E ele andou. Então, quando ele está andando a 100, e não é o que ele gostaria, ele queria estar a 120, né? Ele queria estar na velocidade dele, mas ele andou a 100. Então, ele fez uma coisa que não quero. Aí ele está em conformidade com a lei. Então, ele está falando, então eu consinto que é a lei. E a lei é boa, porque se eu estou seguindo... Então, é isso, esse contraste ele começa já a falar. Então, só que aí ele fala assim, né? Nos próximos versículos, ele fala que muitas coisas, né? Acaba acontecendo e não é por conta, talvez, do que ele gostaria, mas às vezes ele pode fazer por impulso, porque o pecado habita nele. Então ele fala, na carne, né? Ele fala assim, na carne pode não habitar o bem, né? Porque querer o bem só, talvez não seja o principal, mas sim efetuar o bem. Então ele fala assim, que querer o bem, né? Tá nele, ele entendeu a lei. Querer o bem significa a gente entender a lei, a gente entender o que é certo e o que é errado. Até não, eu gostaria sim. Não, eu acho certo sim a gente não xingar o cara que me fecha no trânsito. Eu acho isso. Vamos fazer assim, vamos fazer dessa forma. Agora, será que o efetuá-lo eu consigo? Porque o efetuar, né? O fato de, na hora que eu tomar fechada, eu não xingar aquele rapaz lá, aí sim eu estou fazendo o bem, vamos chamar assim, né? Ou não fazendo o mal, né? E aí no 19 ele fala assim, ó, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou mais eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Aqui explicou para mim, parece que não, mas para mim explicou o 19 e o 20. Então, quando ele fala assim, né, e é justamente aí na questão do trânsito, fica legal a gente entender. Ele falou assim, às vezes eu não faço o bem que eu prefiro, que é o certo, que é o que tá, que eu concordei o que é certo, o que é errado. Mas às vezes eu faço o que não quero. Por quê? Porque veio aquela raiva em mim e ainda aquele cara folgado, ele olhou para mim e ainda debochou de mim. Aí eu fiz uma coisa que eu não queria fazer, porque eu acho que não deveria fazer, né? Que é xingar as pessoas. Mas ele falou que ele faz por conta do pecado que habita a gente. Então, essa questão interior nossa é muito importante para a gente entender que o pecado, ele leva realmente a nossa vida pecaminosa, a nossa natureza, ela é pecaminosa. Ela puxa para um lado que é contra o espírito, que é contra fazer o bem. Então, ele deixa claro aqui que existe
essa dúvida interior nossa, tá? E às vezes a gente quer fazer o bem, mas a gente acaba fazendo o mal porque existe dentro da gente uma natureza pecaminosa, tá bom? Então, vou só, antes de passar para você, Edgar, vou só terminar aqui de ler aqui os versículos e já te passo. Aí ele fala assim, ó, no 22, né? No 21, né? Desculpa. Então, ao querer fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal reside em mim. Por quê? No tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, mas me faz prisioneira, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então ele está falando mente e membro, ele está falando a questão espiritual e a nossa vida carnal. Existe essa guerra, ele fala, está guerreando, sim, porque às vezes essa guerra entre a nossa natureza pecaminosa e a nossa nova vida espiritual, que Jesus deixa muito claro que é uma vida de amor, né, da gente amar o nosso inimigo, que é uma coisa que é totalmente diferente da nossa vida carnal. Essa guerra aí existe, e aí por isso que ele fala, às vezes eu sei o que é certo, mas não consigo fazer, porque eu tenho uma tendência pecaminosa aqui. Então, quando ele fala, às vezes eu faço o que eu não faço o que eu gostaria, mas acabo fazendo o que não queria, porque é isso mesmo. A gente sabe que às vezes está errado e a gente, no nosso impulso, a gente age. A gente sabe que tinha que andar a 100 e a gente andou a 120. A gente sabe que às vezes passou uma oportunidade de ajudar alguém, a gente não ajudou. A gente sabe. Aí ele fala assim no 24, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está atribuindo essa morte, essa coisa ruim, à nossa vida carnal. Aí o 25, que é o último versículo, que é uma bênção, ó, vamos ler com calma, o 25? Vamos ler com calma? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Olha só, então, ele deixou claro aqui, que a mente e carne. Então, ele está falando assim, ó, com a mente eu sou escravo da lei de Deus. Essa é a saída. Então, é a mente nossa, é ser escravo da lei de Deus é que vai nos ajudar a nós controlarmos a nossa vida segundo a carne. Porque segundo a carne, a nossa vida vai pender para o pecado. Depois a gente até vai falar do pendão, quando a gente falar no próximo capítulo 8, ele vai começar a falar das coisas boas de Deus, da atuação do Espírito. Como é que é a nossa, quando a gente vai ser escravo, então, da lei de Deus? Pendendo para o Espírito de Deus, que vai ser a nossa saída. Então, aqui nesse bloco, ele deixa claro, apesar de a gente ler assim, quando você lê assim, de primeira, fica esquisito. Ele fala, faço o que não quero, mas o que eu quero eu faço. Mas agora ficou claro esse conflito entre você conhece a lei, mas é difícil às vezes de cumprir, porque você tem uma questão, um lado que carnal, que te leva muitas vezes para cometer coisas que às vezes você não quer. E quanto mais a gente está na nossa vida em Deus, mais a gente vai conseguir identificar isso, as coisas vão incomodar a gente, as coisas erradas vão incomodar a gente. E a gente vai melhorando, Aí vai vir a transformação que ele falou no capítulo anterior. Nós vamos ser transformados. Então existe sim esse conflito, mas nós vamos ser transformados pela nossa vida em Deus. Quando a gente vai efetivamente viver a nossa vida nova, em novidade com Deus, nós vamos conseguir controlar o lado pecaminoso nosso. Nós vamos melhorando, nos transformando. Olha que Fala, Edgar, quem? Helena? Então, a gente é testado todos os dias, quase, né? Você vai no mercado, hoje em dia, as pessoas, as caixas, as pessoas que estão atendendo, a tendência deles é maltratar a gente, né? E a tendência deles
atacar a gente, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer confusão em mercado. Então, eu não sei se tem a ver isso aqui, mas Deus tem falado muito comigo em Isaías 6. Posso ler? Dá tempo de eu ler? Pode ler rapidinho. Então depois vocês lêem em casa. O Isaías 6, onde ele fala assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de puros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar como uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Eu estou sempre agora, até fiquei assim, emocionada. Eu estou sempre com esse versículo, sabe? Porque a gente tem os lábios impuros. A vontade da gente é já chegar na cara da pessoa, poxa vida, a gente está ali comprando, está tudo tão caro. E os caixas tratando a gente mal, eles estão tratando a gente mal, né? Então, nossa tendência é maltratar, né? Mas aí eu tenho me pegado muito nesse versículo aqui, nesse Isaías 6, que Deus coloca uma brasa viva na nossa boca, na minha, por causa de eu ser muito, assim, impetuosa para falar, muitas vezes, magoa uma pessoa, magoa um irmão. Então, eu sempre tô com essa palavra na minha boca agora, sempre. Deus colocou uma brasa na minha boca para que eu não fique maltratando as pessoas, não fique, assim, às vezes a pessoa está muito nervosa, talvez ela está ganhando pouco, talvez foi maltratada pelo chefe, tem as razões dela, né? Mas a gente tem passado por isso agora, porque essa situação financeira, você, em todos os lugares que você vai, se é porque a gente de idade, os caixas não estão preparados, então a gente muitas vezes tem que pedir ao Senhor, Senhor, coloca uma brasa viva na minha boca, para mim não maltratar a pessoa, não deixar ela magoada. Talvez ela já está precisando de alguma palavra. Então, isso tem tudo a ver, né? Com o que eles estão falando hoje. O pecado da gente, você falou do trânsito, e eu estou falando do mercado, do lugar que você vai, que eu vou constantemente. E a gente tem visto as pessoas maltratarem, não só a mim, como outras pessoas. Entendeu? Então, tem que pedir para Deus colocar essa brasa na minha boca. Não sei se vocês entendem. Tem o que eu estava pensando aqui antes de você falar, na questão mesmo de que Paulo, né, quem está falando aí nesses textos, né, alguém que teve experiência de vida, isso tudo fez parte da vida dele, né? Paulo, como era zeloso pela lei, né, ele era um judeu que cuidava da lei com um zelo absurdo, né, ao ponto de matar, né, os seguidores do caminho, né, cristãos daquela época, porque simplesmente eles estavam indo contra a lei, né? Então, o seguir a lei de uma forma também talvez tão muito rigorosa, até mesmo na igreja, a gente vivendo na igreja como só conhecedor da lei e não ter esse novo nascimento com Cristo, entender que Cristo falou com todos, falou com quem era cobrador de impostos, com a prostituta, com aquele que era pobrezinho, com o rei. Então ele falou com todos, ele não teve, ele acolheu com amor, né? E ensinou o caminho correto para todos, né? Independente de ser caixa de supermercado que é mal educado, independente de ser um judeu que se converteu ao cristianismo, mas seguia a lei ainda, e de uma forma zelosa mesmo pela lei, mas essa forma de seguir a lei impedia que ele exercesse esse amor de Cristo que estava sendo imputado na vida dele, né? Então, quando o Cristo veio para a vida dele, ele tinha que mudar essa mente. Isso que Paulo falava para ele: olha, eu já matei cristão e hoje eu estou falando isso para vocês. Então, assim, houve uma conversão, houve uma mudança de mente. A lei não deixou de valer, mas hoje eu encaro de maneira diferente. Eu encaro com amor as diversidades, as diferenças. Então, a gente, hoje em dia, tem todos os dedos para falar da diversidade, das diferenças. Aquele é isso, aquele é aquele outro, aquele age de uma tal maneira. Então, bota fogo nele, joga pedra nele, faz. Então, a gente começa, na mente nossa, a trabalhar de uma forma em que Paulo fez antes de se converter. Então, tem tanto Paulo antes da conversão, tem tanto Saulo dentro da igreja, seguindo a lei, corretíssimo, corretíssimo, mas matando os novos que estão chegando na igreja. Então, às vezes, a gente tem que acolher com o amor que Cristo acolheu a todos, e aí ensinar o caminho, mas com amor, sempre.
agora somos nova criatura. Então, conhecemos a lei, sabemos o que é interessante ali para seguir as coisas de Deus, mas agora a gente aplicou esse amor de Cristo. Então, o amor de Cristo para essa caixa que às vezes te trata mal, né? Para esse, como brincando, incircunciso que fecha no trânsito e vem e te faz alguma coisa errada, você com amor fala, puxa, deve ter um motivo, eu preciso orar por ele, ou pensar que ele não vai mais fazer isso. Eu quero que ele se comporte de acordo com o que Cristo quer na minha vida, que também aconteça com ele. Não é fácil, não é fácil. Vem a natureza humana falando, esse não sei o que lá, essa caixa de mercado, esse não sei o que lá. Sabe, a natureza humana vem tentando sobrepor, mas vem Paulo falando, não, agora é Cristo. Agora é Cristo. E ele, não, mas a lei. Não, agora é Cristo. Bom, aceitar que é diferente. Agora vai cair aqui o nosso... Vai cair aqui, eu tenho que forar ainda aqui. Ó. Então vamos pastor, lá. Temos 3 minutos Eu só quero deixar aqui uma palavra, no verso 24, fala assim, desventurado homem que sou. Isso aqui nós observamos aqui a tristeza que Paulo estava tendo com o pecado. Com o pecado, a tristeza profunda, aquilo que ele fez. Então ele fala, desventurado homem que sou. Aí ele pergunta, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem é que vai fazer? Aí tem a resposta agora. Graças a Deus por meio de Jesus. Ah, que bênção, né? Quem Amém. vai nos livrar? Quem? Aquele pecado que nós cometemos errado do passado e às vezes até do presente. Quem vai me livrar? Paulo estava assim, quem vai? Ele estava triste, mas depois ele... Ai, que alívio! Pela graça de Deus, através do nome de Jesus. Que Deus abençoe a nós, essa escola dominical. Não vamos esquecer que hoje é ceia do Senhor, hoje é entrega dos dízimos, né? E semana que vem, sábado, às 20 horas e domingo, às 18, nós teremos recebendo o pastor Marcos Zengo, que vai estar falando sobre o quê? Um avivamento espiritual na nossa vida, a necessidade. Ontem nós já sentimos um pouco a bênção de Deus, mas vamos sentir muito mais ainda essa semana. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai amado, eu quero te louvar, te agradecer pela Escola Bíblica Dominical. Quero abençoar a vida do Edgar, do Marcelino e de todos que estão participando, Pai, porque tem sede da tua palavra. Pai amado, desperte mais e mais pessoas para participarem, Pai amado, desse estudo tão profundo, por esse ensinamento que nós estamos tendo através desses 2 homens de Deus. Obrigado por tudo. Abençoa o culto de hoje à noite, a ceia do Senhor. Seja uma bênção, um mover do teu Espírito, Pai, mais uma vez. Obrigado por tudo. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo de Deus, venha sobre todos nós agora e para sempre. Amém. 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 Shalom, Shalom, Adonai. Adonai. Bom, Adonai, pastor. Amém.